Olá, né? Então é, nós estamos retornando aqui ao nosso curso de cálculo 1. Esse curso de cálculo 1, ele começou com, estudando o conjunto de números reais, e o conjunto dos números reais, na aula oportuna, foi apontado que é um conjunto denso, tá? Que é um conjunto bastante referenciado dos naturais, dos inteiros, ainda que se pareça mais com os racionais e os irracionais. Na verdade, os reais são os conjuntos reais é a união dos irracionais com os racionais são as frações. E nós vamos hoje ver alguns aspectos bastante interessantes, né, acerca da teoria dos limites. E hoje nós vamos estudar fundamentalmente o conceito de limite a funções de uma variável real. Então, eu estou lembrando que o conjunto dos reais é denso porque significa que quaisquer dois números reais que eu selecione, eu sempre garanto que tem um no meio. Ou seja, esse do meio vai ser, por exemplo, a média aritmética entre os dois números. E aí, eu tirando a média aritmética junto com um desses dois números que eu selecionei a priori, também vai ter um no meio. E também vai ter um no meio, e assim sucessivamente, com um mecanismo infinito de possibilidades. Ou seja, entre 1 e 1,1, tem pelo menos 1,01. Desculpa, entre 1 e 1,1 tem 1,01, 1,001, 1,00001, e assim eu vou colocando quantos zeros eu quiser, ainda que não seja a média aritmética. Mas esse mecanismo é infinito, então costuma-se dizer, ainda que quem é físico possa ficar preocupado com relação a números infinitos, se nem mesmo a quantidade de matéria e energia do universo é considerada infinita, dado que vale ainda, parece valer a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas vamos deixar que o mecanismo é infinito e que, em tese, pelo menos uma tese matemática, haveriam infinitos números, ainda que eu não conseguisse infinitos átomos barra energia para botar infinitos números. Mas deixamos essas questões mais de física barra filosofia à parte e vejamos, então, o conceito dos limites. Fundamental, primeiro, que o aluno que eventualmente já aprendeu a teoria dos limites se desfaça, pelo menos momentaneamente, desse conceito que ele aprendeu. Eu vou passar pela forma que ele aprendeu também, mas a posteriori. E deite-se aqui nesse artigo sobre o ensino da teoria dos limites nas engenharias como uma estrutura de controle de erros. É um artigo publicado e defendido no Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia em 2014. Esse artigo tem vários autores, eu sou o primeiro autor, Américo, né? Depois o professor Ademir, o professor Pacini e o professor Leonel. Né? Esse artigo já passou, o professor Leonel era doutorando, já é doutor, professor, etc. Bababá. Então, nós não recomendo, né, para quem tiver acesso ao artigo, ler toda essa parte inicial, que não vai nos interessar nesse momento, e eu vou logo para o tópico 2. Uma abordagem pragmática da teoria dos limites visando o domínio da sintaxe. Então, esse trecho aqui não nos interessa muito, o que nos interessa é esse exemplo. Esse tem dois exemplos nesse artigo. O primeiro é o que mais nos interessa, que é o limite finito, quando x tende a um valor finito. Ou seja, um valor finito é 3, 5, 1 bilhão, é qualquer valor que eu discretize, ou seja, aponte o elemento dos reais para qual eu estou querendo ir. Então, vamos ver aqui o exemplo. O exemplo é muito simples. Quer-se construir um cubo a partir de uma matéria-prima moldável. Exemplo, o cara quer fazer barras de sabão de coco. Então, ele compra uma espécie de argamassa e quer fazer barras de sabão de coco. Com o volume ideal, essas barras de sabão de coco teriam que ter, por exemplo, 1.000 centímetros cúbicos. Devido à função que esta peça exercerá, permite-se, no caso, além de barra de sabão, podia ser uma peça de metal qualquer, de forma cúbica, né? Então, a gente poderia estar pensando aqui em engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, em várias engenharias que fazem moldagem, por exemplo.
Devido à função que essa peça exercerá, permite-se um erro máximo de 100 centímetros cúbicos. Então, permite-se erro? Que diabo é isso? É muito simples. Se eu mandasse você na sua casa cortar uma madeira com exatos 10 centímetros, por melhor que fosse seu instrumento de aferição, ele não teria 10 centímetros. Poderia ter 10,1, 9,9, 9,92, 9,99, 9,99, 99999, 10,01, 10,00000001, e de qualquer forma haveria uma imprecisão. Essa imprecisão e o controle dessa imprecisão, e essa imprecisão é o que eu estou chamando de erro, um erro que é provocado quando nós saímos do mundo das ideias e passamos ao mundo real. No mundo real, quando a gente age, a gente erra. A gente sempre erra. É essa grande sacada do cálculo, que quando você vai agir, calcular alguma coisa, você erra. O problema é saber se esse erro vai prejudicar o seu afazer ou se esse erro é controlável, caso eu mude um pouco as regras do jogo. Então, eu quero construir um cubo com volume de 1.000 centímetros cúbicos, com erro máximo de 100 centímetros cúbicos, ou seja, um erro de 100 centímetros a maior ou um erro de 100 centímetros a menor não prejudicaria o meu produto, final, que no caso aqui é um cubo com volume ideal de 1.000 centímetros. Esta empreitada deverá ficar a cargo da seção de moldes e formas, já que é uma argamassa moldável, vou precisar de uma forma, seja ela de metal, seja ela de madeira ou de qualquer outro elemento, plástico. Essa empresa deverá ficar a cargo da seção de moldes chefiada pelo engenheiro Newton. Lógico, eu estou fazendo uma menção ao Isaac Newton, como também poderia estar fazendo ao Gottfried Leibniz. Este deverá, ao final, descrever o processo de desenvolvimento da forma, que poderá ter sua tolerância de erro, que é inicialmente ε igual a 100 centímetros cúbicos, modificada pelos órgãos de fiscalização e normatização. No Brasil, você tem o Inmetro, tem o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tem uma série de coisas. Então, foi feito aqui uma figura 1, que é a situação geral do experimento. A forma é cúbica, eu estou chamando a aresta de A. Eu sei que o volume de um cubo, porque o objetivo é um volume de 1.000 centímetros cúbicos. Eu sei que a fórmula desse volume é, eu pego, multiplico as arestas, né? Ou seja, o volume será a medida x, é a medida ou aresta efetivamente tomada na realidade. Ou seja, quando eu corto, eu erro. Quanto que eu peguei? Né? E A é a medida que se deseja que x assuma no projeto. A gente pode dizer que A seria a medida ideal e x é a medida real. Real no sentido da realidade, aquilo que eu efetivamente peguei. A tolerância de erro vai ser de 100 centímetros cúbicos. E aí tem o relatório do experimento. A partir do enunciado, o exemplo 1 desenvolve o seguinte: o volume ideal é 1.000 centímetros cúbicos, admitido um erro a maior ou a menor de 100 centímetros cúbicos. Portanto, você terá um volume máximo de 1.100 e um volume mínimo de 900 centímetros cúbicos. A aresta ideal, naturalmente, se o volume ideal é 1.000, a aresta ideal é de 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros, desculpe. E a máxima vai, se você fizer a raiz cúbica, etc., vai achar 10,32, e se fizer a mínima, vai ser de 9,66. Naturalmente, que alguém usaria um computador ou uma calculadora para fazer essas contas. Um detalhe, né? O arredondamento que é feito aqui não dá 10,32 exato. Dá um número, ou seja, um número que tem uma fração maior do que 10,30. Uma fração não, casas decimais a maior. Como é o volume máximo, não interessa se aqui é 32,5. Você não usa a regra de arredondamento da matemática. Botou 5 aqui seria 3. Não pode. Você está no experimento real. Aquelas regras da matemática não funcionam. Nesse caso, o teu arredondamento tem que ser menor. Por quê? Se eu botar 10,33, o volume vai ultrapassar 1.100. Então, eu tenho que usar as regras do que eu quero fazer, não aquelas regras decoradas lá do ensino médio. Então, se aqui fosse 32,5, eu não arredondaria para 10,32, eu apenas abandono o restante. A mesma coisa aqui, ó. Esse é o volume mínimo. Tá? Então, estava 9,60
desculpe, 6,62. Finge que aqui está 9,62. Ah, então eu boto 9,6. Não, eu não posso diminuir de 9,62 para 9,6, porque 9,6 ainda fica menor, então isso aqui ficaria menor que 900 centímetros cúbicos. Muito cuidado nisso, recomendo fortemente que vocês façam essas contas em casa novamente, ou seja, repitam o experimento em casa, vocês fazendo as contas, e vocês vejam que eu tomei essas decisões baseado nas regras do jogo, nas regras que foram me dadas. O erro maior a menor é de 100 centímetros cúbicos. Tais arredondamentos levaram em conta os procedimentos de majoração e minoração, fundando-se nos critérios de já ser o valor máximo ou de já ser o valor mínimo. É outra forma de falar. A utilização de duas casas decimais deve-se, em geral, aos aparelhos de mensuração disponíveis e à natureza do material empregado para a confecção do molde. Relata-se, entretanto, que, devido à pouca qualificação dos operários empregados, foi-se obrigado a modificar o acima estabelecido, respeitando, porém, as condições dadas. Então, é complicado você falar para alguém, 10,32 a maior, 9,66 e 10 é o ideal. Você tem 3 medidas. As pessoas vão ter que medir as arestas internas do molde. Tá? Então, como eu tenho o A máximo, a aresta máxima de 10,32, a aresta ideal de 10 centímetros e a aresta mínima de 9,66, eu encontro uma distância entre o ideal e o máximo de 0,32 e uma distância do ideal para o mínimo de 0,34. Eu até poderia falar assim, é a aresta ideal de 10 centímetros cúbicos, podendo errar para maior 0,32, para menor de 0,34. Mas isso ainda poderia confundir. O que eu faço, então? Eu unifico esse erro a maior ou a menor. Ora, se eu unificar pelo menor de ambos, o menor entre ΔI e 32, 0,32 e 0,34, com 0,32 eu não ultrapasso a aresta máxima e com 0,32 eu não ultrapasso a aresta mínima. Portanto, essa unificação do erro na variável formadora de 0,32, o menor entre as duas, é o indicado, sempre. Desta forma, unificando-se a menor variação de erro permitido na aresta, de tal forma a concordar com os critérios pré-estabelecidos na ordem de serviço, determinou-se que se construísse uma forma de aresta a 10 centímetros, sendo o erro possível menor ou menor de 0,32 exclusivo. Exclusivo porque se você bater 0,32, será que não é 0,320001? Aí já é maior. Já dá problema. Então, você faz sempre exclusivo. Lá no capítulo 1, havia uma parte para ler que era aquela coisa de intervalo fechado e aberto. Então, aqui você deixaria o intervalo em aberto, porque o 0,32, por questões de segurança, não entraria. Isto é, mesmo se houvesse alteração de epsilon, de 100 centímetros para 200, etc. Antes de eu falar nisso, então, olha só, vamos fazer com 100 centímetros, tá? Então, eu tenho meu limite de um produto que é descrito matematicamente por x3, que é o volume do cubo, ou seja, eu quero chegar a 1000, eu quero que esse x3 tenda a 1000. Então, aqui, quando eu leio limite x3 com x tendendo a 10 igual a 1000, uma outra forma de ler isso é, eu quero que o x3 tenda a 1000 enquanto o x tenda a 10. Então, aqui eu tenho a seguinte questão. Para um erro de 100, para qualquer epsilon, maior que zero, por que para qualquer epsilon? Porque é o seguinte, essas contas que eu fiz aqui, 1.100, 900, elas foram feitas para essa tolerância de erro de 100. Se essa tolerância de erro diminuísse, fosse para 50, eu poderia refazer essas contas. 1.050 a 950, chegaria em outra aresta máxima e outra aresta mínima, chegaria em outros deltas e conseguiria ter o mesmo procedimento. Se fosse de 200, em vez de 1.100, eu teria 1.200, aqui eu teria 800, teria outra aresta máxima, outra aresta mínima, outro ΔI e ΔI. Então, o mecanismo que eu estou utilizando, esse mecanismo que eu estou utilizando, ele vai me parecer confiável. Vamos ver. Ou seja, aqui, vamos botar aqui, mesmo se houvesse alteração de 100 centímetros para 200 centímetros ou para 50 centímetros cúbicos, ou qualquer outro valor positivo, dado que erros no mundo concreto são sempre positivos, no mundo concreto, aquele mundo que você toca, o mundo que a gente chama de realidade,
Ninguém correu os menos 100 metros, ninguém comeu menos 1 quilo de macarrão, não existe uma nota de menos R$ 200. Essa coisa de mais e menos é questão de orientação dentro de uma concepção, por exemplo, de uma reta real. Para a direita do zero é positivo, para a esquerda é negativo. Você pode ter um sistema de crédito e débito onde os débitos são negativos, os créditos são positivos, mas não existe nota de menos 200. Ninguém comeu menos 1 quilo de macarrão ou menos uma maçã. Você comeu mais uma maçã. Tudo que você, de alguma forma, concebe é positivo. Concebe no sentido de existir no mundo concreto. Tá? Então, olha só. Para todo epsilon dado, eu consigo exibir um delta. Onde é que eu consegui exibir o delta? Aqui, quando eu unifiquei o erro maior e o erro menor na variável. Então, para todo epsilon pré-estabelecido, esse epsilon tem que ser dado para você, se não for dado, você não sabe direito o que fazer. Eu tenho que, existe pelo menos um delta, se existe, eu sou capaz de exibir, eu estou exibir lá o delta, como unificação do delta 1 e delta 2, tal que a diferença em módulo, o módulo ele facilita, porque x menos a é igual a menos x. Então, aqui, esse uso de módulo, que vai ser recorrente na parte de limites, ele é importante, porque ele evita eu fazer a maior e a menor. Quando nós for vermos limites laterais, vocês vão ver que esse módulo, como eu vou ou fazer à direita ou fazer à esquerda, ele não será necessário. Mas aqui eu não sei se na hora de cortar, por exemplo, 10 centímetros, eu cortei a maior ou cortei a menor. Eu sei que eu errei. Eu estou assumindo previamente que eu vou errar. Então, se esse erro entre o real, que é o x que eu pego, e o ideal, que a aresta ideal é 10, se esse erro for menor que aquele delta que eu unifiquei, que era o erro, a maior e a menor, for menor do que delta e maior do que zero, porque todo erro é positivo, isso vai acarretar que o produto final x3, produto real, feito com a aresta que eu efetivamente estou cortando, a diferença entre o que eu fiz real menos o ideal, o erro entre o real e o ideal, vai ser menor que, no caso numérico, 100 centímetros cúbicos, que é a tolerância pré-estipulada, o epsilon. Tá? Então, o que acontece? Aqui no de baixo, por exemplo, esse estendendo a A, ele está aqui. Aqui eu fiz uma coisa híbrida com 10 e 100, tá? Para o nosso caso concreto. Então, tá, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal, que se eu tomar a diferença entre o real e o ideal, isso vai ser menor do que o delta que eu exibi, que é a unificação dos erros nas arestas, que é positivo, e isso vai acarretar que o produto real, o cubo real que eu vou construir, menos o volume do cubo ideal, isso vai ser, essa diferença vai ser menor que a tolerância de erro pré-estipulado. E aqui eu generalizei um pouco, apesar de ter aqui no artigo esse x tendendo a, que é aqui embaixo, ó, seria aqui. Ó, tá? Esse erro, né, lá era 10, aqui eu estou botando em abstrato A, então, eu quero fazer o FX tender 1B, eu quero fazer o X3 tender a 1000. E eu já sei que a aresta ideal aqui é 10, aqui eu estou botando em abstrato. E aí eu escrevo a definição formal de limite matemática. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que eu tomar o módulo x menos a maior que zero e menor do que delta, isso vai acarretar que o produto real menos o produto ideal vai ter um erro menor que a tolerância pré-estipulada. Tá? Nós vamos ver isso agora da forma que alguns que já fizeram o curso de cálculo 1 já viram, que é através de um gráfico cartesiano. Tá, pessoal? No próximo vídeo. Grande abraço.